Boa noite, pessoal. Dando continuidade aí ao nosso conteúdo, eu vou falar então hoje sobre tipos de ataque. Se alguém quiser fazer algum comentário aí, o áudio está aberto aí para vocês. Estou vendo aí que o Túlio, o Breno já estão online. Podem se sentir à vontade em fazer qualquer comentário. Vai ser muito bem-vindo. Professor, Opa! como é que como é que vai ficar o trabalho que você tinha passado para a gente já? Então, esse trabalho vai ser mantido. A gente vai fazer ele vai ser equivalente ao que é o trabalho de 4,5, né? Aquele ponto lá de 4,5. E eu vou passar um novo trabalho para vocês que vai ser a substituição da prova, né? Uma vez que não vai poder ter prova escrita, né? Uma avaliação escrita aí por conta dessa isolamento, né? Entendi. Mas vai continuar sendo em dupla ou vai ser separado, individual agora? Então, a recomendação é que haja o isolamento, né? Ou seja, as pessoas não entrem em contato. Se porventura vocês conseguirem fazer um trabalho em dupla, onde vocês não tenham um contato, ou seja, faça tudo online, é ok, eu não vou ter objeção nenhuma em fazer em dupla. Mas o problema é que se tiver dificuldade, tiver que se reunir, aí a gente for para o individual mesmo. Ok. Só mais uma dúvida em relação à chamada. É porque, tipo assim, a gente está usando esse canal aqui, aí, tipo assim, não tô atualizando o outro chat lá da Multivix, do Ava, então ele vai desconectar. Eu vou tomar falta ou não? Não se preocupe em relação à questão de presença. A gente tem os canais, né, onde a gente vai estar aí trocando com vocês. A ideia é que é um canal aberto, assim, para a gente poder discutir. Eu só vou passar aqui rapidamente os slides, não vai ser nem necessariamente assim a aula detalhada, né? Eu vou tentar passar, até porque o roteiro de estudo de vocês vai ser baseado no que a gente tem mandado aí com o tempo, né? Então, assim, realmente mudou um pouco a forma da gente trabalhar, entendeu? O ideal é que a gente sempre siga o seguinte programa. Eu vou mandar o material para vocês alguns dias antes, vou publicar no fórum, vocês acessem o fórum o assunto, vê qual é o assunto, vê qual é o roteiro de estudo, se preparem, ou seja, sigam o roteiro, façam os exercícios que forem pertinentes, e aí nesse tempo que a gente estiver aqui, a gente pode trocar, a gente pode tirar dúvida, a gente pode exercitar alguma coisa em particular, entendeu? A ideia é que a gente tenha esse espaço aqui para a gente poder trocar. Ok, beleza. Mas assim, eu não vou fazer chamada, né? Até porque assim, realmente é o que você falou, né? É difícil a gente manter o controle de quem está participando e quem não está. Enfim, eu consigo ver aqui, né? Pelos participantes, eu consigo ver duas pessoas, Túlio e Breno, né? Vocês entraram com o nome de vocês, mas sei lá, às vezes alguém entra com um e-mail e de repente não dá para identificar, enfim. É meio complicado a gente seguir isso aqui como guia para poder dar presença ou falta. Então, por enquanto, a gente não vai entrar nesse mérito, não. Ok, ok. Mas assim, eu vou passando aqui rapidamente, e aí a gente vai trocando ideia aí com o passar do tempo aí, se alguém quiser fazer alguma observação, pode ficar à vontade. Então, como a gente está falando, né, os ataques, normalmente os ataques são planejados, assim, dificilmente um ataque ele é ocasional ou acidental. A maioria das vezes, né, você tem um alvo a quem você deseja atacar, você estuda ao máximo sobre aquele alvo que você pretende atacar, é, prepara as diferentes estratégias ou abordagens, ou seja, aonde que você quer de fato atacar, ou que tipo de serviço você quer ferir ou indisponibilizar, ou enfim. Então, assim, normalmente a coisa é preparada, não é ao acaso. Até porque o acaso, muitas das vezes, são esses curiosos, né, que às vezes tentam fazer um ataque por curiosidade, às vezes acaba se enrolando aí por besteira, mas normalmente os ataques são planejados.
né? Você estuda, né, o seu alvo antes de você impelir um ataque, né? É, a gente tem vários tipos de ataque, né? Se a gente for tentar decifrar todos aqui, a gente vai ficar semanas aqui falando sobre diversas abordagens, mas a gente tentou pegar aqui uns tópicos principais para a gente poder discutir aqui e falar um pouco a respeito, né? Esse adware, né? A gente já conhece bastante, né? É um arquivo malicioso, ele é baixado acidentalmente no computador. E aí muitos programas só eliminam depois de aquisição de uma licença, enfim, alguma coisa parecida com isso. Em suma, o Adware é um aplicativo que baixa ou se mostra ou é um pop-up sem necessariamente ter uma autorização. A gente diversas vezes se esbarra com isso, seja em sites, né, que às vezes aqueles pop-ups ou aquelas janelas pulam à nossa frente com algum tipo de propaganda, alguma coisa para você clicar para monetizar para o lado de quem está expondo aquilo, ou às vezes no seu próprio computador, né? Hoje em dia a gente vê isso também em aplicativo de celular, né? Você baixa gratuito, mas os anúncios eles acabam interferindo no uso do seu aplicativo, né? Ataques na camada de aplicação. Pode ser feito tanto nos servidores remotos quanto servidor na rede interna, né? Ou seja, pode ser uma coisa de fora ou interna. São ataques nas comunicações dos aplicativos, que pode gerar permissões para acessar crackers em computadores infectados. Normalmente, esse tipo de ataque ele está vinculado com a parte de provimento de serviços ou provimento de aplicações. É um ataque muito particular, né? Assim, é muito voltado aí para você adquirir de repente algum tipo de acesso ou de repente algum tipo de privilégio num servidor de aplicação, que normalmente ele é um pouco mais né, robusto, né, dado ao número de clientes às vezes que eles atendem, e também dado a característica em particular, né, ou seja, o fato de ser um servidor que ele pode prover serviços ou funcionalidades vinculadas à lógica de negócio, onde você interferindo, você pode obter grandes vantagens aí fazendo esse tipo de uso, né? Backdoor é bastante comum, a gente assim, é um dos primeiros que a gente conhece aí quando a gente entra no mundo da informática, né? São aqueles softwares que eles exploram uma determinada falha de segurança do sistema operacional e disponibiliza lá uma porta de conexão para que a gente fala que é o cliente, né, possa se conectar e fazer uso desse ambiente, né? Então é um ataque bastante comum e bastante usado. Black Hat, na verdade, não é um ataque, né? É mais uma definição. Né? São usuários que utilizam seus grandes conhecimentos, né? São pessoas muitas das vezes especialistas em computação, às vezes até em áreas diferentes, que usa isso para causar dano, né? Antigamente a gente tinha esse conceito de cracker, né? A gente tinha três conceitos, que eram os hackers, os crackers e os packers, né? Os hackers são aqueles que eram especialistas nessa parte de segurança, mas proviam bem. O cracker era só para danificar, ou seja, ele queria causar um dano, ele não queria só expor uma fragilidade, ele quer, além de expor a fragilidade, ele quer causar um dano a quem ele está atacando. E os packers, que eram conhecidos os hackers da telefonia, né? Bloatware, né, não são considerados aplicativos de invasão. Na verdade, são programas que causam perda de espaço livre nos computadores por serem muito maiores do que deveriam ser, ou possuem muitas funções. Alguns softwares considerados como bloatware são iTunes, o Windows Vista, Nero. A gente pode botar aqui, quem trabalha com desenvolvimento poderia botar o Eclipse. São aqueles consumidores de recurso, né? São softwares que muitas vezes, quando eles estão em uso, eles acabam consumindo um grande volume de recursos da máquina e acaba prejudicando a funcionalidade de outros, né? Ou a disponibilidade de outros serviços. Bluebugging, né? Um tipo de invasão via Bluetooth, né? Isso ficou muito comum hoje em dia. As pessoas, na verdade, não as pessoas, né? Os fabricantes de aparelhos, os desenvolvedores de sistemas operacionais e de aplicativos estão mais cuidadosos. Mas antigamente o Bluetooth ele era para começar, ele ficava aberto o tempo todo.
você não tinha muito controle em relação a isso, era uma frequência super comum de ser usada, e aí o que acontecia é que simplesmente as pessoas faziam uso desse canal para obter algum tipo de vantagem, né? Ou seja, é uma conexão Wi-Fi que você estabelece, é uma conexão sem fio, né? Melhor dizendo, é uma conexão sem fio que você estabelece com o dispositivo, e aí uma vez que você está conectado, você pode atuar de diversas formas, né? Então, sim, é um meio bastante atraente, né? Antigamente tinha, quer dizer, antigamente, né? Ainda hoje ainda tem isso. O pessoal falava, vamos baixar um aplicativo, deixa o Bluetooth ligado, que quando você passa na frente das lojas, você recebe a promoção equivalente da loja. De certa forma, isso também é uma forma de blue bugging, né? Porque a loja meio que detecta que você está com um dispositivo Bluetooth a alguns metros de distância e aí ela faz uso dessa conexão para mandar algum tipo de mensagem, né? Então, no geral, é o que a gente fala de invasão usando Bluetooth. Botnets, né, são computadores zumbis, né? Em geral, o que acontece, né? Você tem uma máquina, muitas das vezes, que usufrui de alguma condição boa, seja um hardware potente ou uma conexão de internet muito boa, ou às vezes ambas, e aí algum invasor ele faz uso dessa máquina para poder se beneficiar disso, né? Ou seja, então ele de alguma forma ele tenta usar esse recurso em prol das atividades da qual ele está se propondo a fazer, né? Crapware, quando você compra um computador, isso não só computador, tá, gente? Celular também é muito disso, né? Vem uma cacetada de aplicativo que você não pediu. E o pior de tudo, às vezes eles falam que é bônus, mas você não consegue nem desinstalar, né? Então, isso são chamados de crapware, né? Como se fosse assim, aplicativos lixo. O Compromised Key Attack são ataques realizados em determinada chave de registro do sistema operacional, né? São bem direcionados. Quando ele consegue ter acesso a essa chave específica, né? Eles conseguem, pode gerar log com decodificação de senha criptografada, invadir conta de serviço, enfim. Quando você acessa a chave do registro, você tem uma infinidade de possibilidades, né? Para explorar essa vulnerabilidade. Data modification, né? Quando você altera o dado, ou seja, você tem como objetivo acessar alguma base de dados ou base de arquivos, né? Ou seja, algum conjunto de dados que é mantido pelo atacado, né? E aí aquela base de arquivo é modificada, os dados são alterados de alguma forma. Negação de serviço. Negação de serviço é um modelo bem conhecido. O que acontece é o seguinte, nesse modelo, o objetivo principal é você inundar ou atacar de uma forma que você simplesmente como eu estava dizendo, né, sobre negação de serviço, então você acaba inundando o servidor ou inundando o atacado com um conjunto de requisições ou coisas do tipo, de forma que você indisponibilize o serviço. Tá, voltou aqui, né? Tava mudo aqui, eu apertei o botão aqui depois que eu vi que estava mudo. O ataque por negação de serviço distribuído é quando você faz o DOS, só que de forma distribuída, ou seja, você tem várias máquinas que atacam o mesmo alvo, né? A fim de disponibilizar um serviço. Envenenamento de DNS, né? Até o slide está com erro aqui, DSN, né? O certo seria DNS. O que acontece é o seguinte, o servidor DNS é um servidor de tradução, né? É onde você faz uma requisição usando um hostname e ele traduz aquilo para um IP. Quando você faz isso
quando você consegue envenenar o servidor DNS, ou seja, quando você consegue acessar esse servidor DNS e alterar o destino baseado em um determinado host específico, você pode direcionar o seu usuário para um site, para o site que você quiser, né? O cara digita lá www.bancodobrasil.com.br. Se você no servidor DNS diz que ao invés de apontar para o site do Banco do Brasil, você vai mandar para um IP de uma máquina sua que você preparou para poder fazer algum tipo de ataque no cara, ele vai direcionar para um site diferente, né? Então, isso também é um ataque bastante comum e bem perigoso. Isso aqui é mais na época que você tinha uso constante de applets ou de funcionalidades Java, né? Hoje em dia é muito pouco comum, hoje em dia o pessoal está muito em Ajax, JavaScript, né? Então a coisa meio que caiu um pouco aí de Ô, uso. Guilherme, Opa, pode falar. volta rapidão lá. Tem como você explicar qual é a diferença entre esse DOS para o DDoS? Então, Esse, só uma dúvida, esse DOS é só o atacante que vai fazer ou ele faz de forma assim, pegando vários hosts? então, o negação de serviço, o conceito é quando você tem uma inundação em cima de um determinado alvo. Imagina o seguinte: você na sua casa você tem um link de internet de, sei lá, 100 megabits. E aí você tem um colega que ele tem um link de internet de 5 megabits. Então, o seu link é muito maior que o dele. Se você disparar um ataque, sei lá, pacote CMP de tamanho grande para a máquina do colega, que só tem 5 megabits, você tem muito mais banda do que ele. Então, você consegue inundar o serviço dele, ou seja, você consegue mandar tanto pacote para ele que ele não vai conseguir responder e o serviço dele, a internet dele pode travar, pode cair, enfim, disponibiliza. E, E em esse, geral, é uma negação de serviço. O distribuído é quando você tem vários pontos atacando a mesma pessoa, entendeu? Como se fosse um conjunto de máquinas distribuídas para você ampliar o seu poder de ataque, entendeu? então, esse aí seria mais voltado para empresas, né? Para servidores. É, O outro, assim, na verdade, tudo serve para qualquer coisa, né? Depende do recurso que você tem. Porque normalmente, quando você ataca os grandes têm links grandes, por exemplo, recursos maiores. Então, assim, para você indisponibilizar o serviço, você precisa de um potencial de ataque maior. E às vezes você tem que apelar para a distribuição, entendeu? Mas não é uma regra. entendi. Não, beleza. Envenenamento, né, do Java. Hacker é basicamente um conceito, né? São aqueles caras que são especialistas na parte de segurança, que usam o seu conhecimento para fazer, enfim, para descobrir alguma vulnerabilidade, descobrir alguma falha de segurança, de repente até com o intuito até mesmo de ajudar, né? ICMP ataque. O ICMP é aquele protocolo, quando você dá um ping, né? Lembra quando vocês dão um ping na máquina? Ele usa um protocolo chamado ICMP, que é um protocolo que você manda uma requisição e recebe uma resposta, é mais um protocolo de verificação. E aí, o que acontece? O ICMP ataque é quando você tem um grande volume de pacotes ICMP enviados e aí você disponibiliza um serviço, né? Ou seja, você pode mandar ou pacotes de tamanho grande ou uma quantidade maior do que o atacado tem a capacidade de responder. E aí você acaba inundando ele e indisponibiliza o ataque dele, o serviço dele. Essa parte de tunelamento, né? O que acontece? O protocolo, né? Como você já deve ter estudado em redes, né? Tudo você tem as camadas OSI, né? Ou as camadas do modelo TCP. À medida que você vai construindo o pacote, você vai encapsulando um conjunto de informações. Muitas vezes você pode usar um pacote CMP e dentro do pacote CMP mandar algum tipo de informação ou alguma coisa que pode causar dano, né? Ou seja, algum artefato malicioso. Ou seja, você usa o protocolo para mandar alguma coisa além de simplesmente o que o protocolo mandaria, né? A parte do IP spoofing, né? Spoofing no geral é a parte de mascaramento, né? Você vai ver que tem IP spoofing, MAC spoofing, tem vários tipos de mascaramentos.
O IP spoofing, o que acontece? Ele, como se ele mascarasse o seu IP. Você tem um IP que você recebeu do seu provedor, 9268.01, e aí você simplesmente conseguiu mascarar o seu IP para ser um IP do qual o seu atacado ou está esperando alguma coisa, ou é um IP confiável dele, né? Ou seja, você se passa por um determinado endereço IP para obter algum tipo de vantagem. Keylogin, né? É a parte de log de digitação, né? Um aplicativo que roda na máquina e tudo que a pessoa digita, você registra isso num log, é uma forma de você capturar dados sensíveis, como senhas, por exemplo. Lamer também é um termo, né? Não necessariamente é um ataque. Lamer é digamos, um novato, né? Um inexperiente, né? Bomba lógica, né? Basicamente, eles se aplicam em dois casos diferentes, né? O primeiro são programas que expiram após uma determinada data, e aí deixa de funcionar algumas coisas, né? A gente já viu vários trials, funcionam mais ou menos assim, né? E o segundo é pior do que muitas das vezes a pessoa coloca implanta um código dentro do código-fonte, o que a gente chama de bomba lógica. Por exemplo, uma determinada pessoa insatisfeita com a empresa, simplesmente vai pedir demissão, ele faz uma programação num aplicativo crítico da empresa, onde, sei lá, 60 dias depois daquela data, ele vai, de repente, apagar uma tabela do banco de dados. E aí, 60 dias depois, ele não está mais na empresa, porque ele já foi mandado embora, mas aí, como aquilo ali já estava no código-fonte da aplicação, a aplicação acabou apagando aquela tabela e causou um dano. Ou seja, você criou um artefato lógico para explodir, né, ou para se programar, ou programada para explodir ou causar algum tipo de dano um tempo depois. O malware. Malware é qualquer aplicativo, né, que acessa informações do seu sistema, sem necessariamente ter algum tipo de autorização, né? Então, a gente pode dizer que malware são vírus, trojan, worms, rootkits e qualquer outra coisa. É um termo bem genérico. O ataque man in the middle, né, o homem do meio, digamos assim, é quando você consegue interceptar uma conexão, né, entre um cliente e um servidor, e aí você consegue estar ali no meio da conexão, ou interceptando as mensagens, simplesmente como ouvinte, ou até mesmo trocando o tipo de mensagem, né, ou de repente roubando a mensagem, ou se passando pelo destinatário, enfim. Ataques baseados em senha. Isso aí são aquelas... quando você usa um determinado aplicativo para poder descobrir uma determinada senha, né? Então, muitas vezes ele busca por dicionário, né? Então, de repente, tem um conjunto de palavras comuns e ele tenta esse conjunto de palavras para ver se, de repente, consegue quebrar a senha. Ou você pode usar uma outra estratégia que é baseada em geração de palavras e aí pega combinações simples, né? Quando são senhas numéricas, são até mais fáceis, né? Porque as possibilidades são menores. Quando são alfanuméricas, incluindo caracteres especiais, aí dificulta bastante. Por essa razão, muitas das vezes os sites estão optando por senhas cada vez mais complexas, né? Justamente para tentar fugir desse tipo de ataque. Que quanto maior a complexidade da senha, mais difícil é do cara conseguir descobrir. O ping da morte, né? É um ICMP ataque, né? É um tipo de ataque ICMP, que é justamente isso. A máquina é invadida, a ideia é você mandar ping até travar, disponibilizar o serviço do cara. Phishing. No geral, phishing são aqueles e-mails que você, muitas das vezes, o cara vem te oferecendo alguma coisa, ou se passando por alguma empresa ou alguma agência, de forma que você acidentalmente ou enganadamente acaba clicando, e aí você pode ser infectado, baixar um malware para sua máquina, enfim. Packers eu comentei para vocês rapidamente, né? São os que a gente chamava de hackers de telefonia. Esse podslooping é um nome atribuído à prática de roubo de informações por dispositivos portáteis, né? A gente vê muito isso em filme, né? Já viu que o cara vem com a pendrive, pluga no servidor e suga tudo que está no servidor? É uma coisa parecida com isso. Ou seja, quando você tem dispositivos portáteis que você faz uso desses dispositivos para poder fazer algum tipo de ataque ou roubo, alguma coisa do tipo. Port scanning, né? Port scanning é quando você tem um aplicativo que ele fica varrendo as portas de um determinado computador para saber quais que estão abertas, que protocolo que eles estão trabalhando,
para você conseguir, de repente, fazer algum tipo de ataque ou investida em cima daquele servidor. Repudiation attack, quando os aplicativos ou sistemas não são criados com comandos corretos de rastreamento de log, os crackers podem usar para remodelar os envios dos comandos. Ele pode simplesmente modificar os dados de endereçamento das informações que são enviadas diretamente para servidores maliciosos, ou seja, ele pode redirecionar mensagens ou até mesmo logs da sua aplicação para uma fonte particular dele, O rootkit, é muito comum, é o que a gente chama assim como se fosse um conjunto de aplicações ou aplicativos, que você usa para, de repente, ter acesso num sistema operacional, por exemplo, ou até explorar alguma vulnerabilidade dele. Scareware são malwares que são acessados por usuários mais desavisados, os banners maliciosos, dos adwares, que muitas vezes a pessoa não, enfim, acredita naquelas propagandas enganosas que às vezes eles usam do seu medo, do seu pavor para poder tirar algum benefício, Tem o famoso trote, que as pessoas passavam, que as pessoas simplesmente passavam não, passam. Hoje em dia os bandidos fazem isso, Liga, você passa por um filho, por um parente, alguma coisa assim, e a pessoa no medo nem percebe que não é a voz da pessoa, simplesmente o pavor toma conta e a pessoa acredita naquilo. O scary é mais ou menos algo parecido com isso, Ou seja, são adwares que você muitas vezes usa, mas fazendo uso de algum medo, de repente, quando você manda aquela mensagem, seu computador está infectado, o cara apavorado, clica aqui, o cara vai clicar na hora, porque, o computador dele está infectado, Então, é o jeito que ele tem de sair daquilo ali. Então, ele usa desse tipo de recurso, Roubo de sessão, o que acontece? Tem várias formas de você estabelecer uma sessão. Tem, às vezes, você usa cookies, às vezes, você usa a própria sessão do servidor, tem outros que usam, como é que a gente chama? Aplicativos de controle de acesso, ou aplicações para controle de acesso. E aí, o que acontece nesses casos? Quando você estabelece a sessão, você tem um ID de sessão, que aí você consegue garantir que aquela sessão fique ativa por mais tempo. O Session Hijacking é a forma de você roubar essa sessão. Ou você obtém esse ID de sessão para fazer uso, ou de repente você pega um cookie da máquina do cara que está gravado os dados da sessão que ele tinha com aquele site, com aquele provedor de serviço, e você faz uso dessa informação também, enfim. Então, em termos gerais, é uma forma que você tem de obter informações da sessão do cara e fazer uso disso. Scanners são softwares que varrem computadores e sites em busca de vulnerabilidades. O port scanning é um tipo de scanner, só que ele só escaneia a porta, esse vai até além. Script kidd também é um termo, parecido com Lamer. Server spoofing é parecido com IP spoofing, só que voltado mais para servidores de VPN, ou seja, você se passa por um provedor de VPN, a pessoa se conecta a você, estabelece uma conexão segura e aí no final das contas você tem acesso aos recursos da máquina de quem conectou em você. Side hijacking, relacionada ao session hijacking, mas geralmente o invasor e a vítima em uma mesma rede, ou seja, são pessoas que estão compartilhando o mesmo ambiente, muito muito comum em hotspots Wi-Fi, que você não tem segurança, muitas das vezes não é criptografada a conexão. Shovelware é um tipo de aplicativo que se destaca mais pela quantidade de funcionalidades do que pela qualidade, muitos conversores de mídia fazem uso desse conceito. O que acontece? Antigamente a gente tinha, não sei se vocês pegaram, quando o pessoal baixava filme na internet, tinha uns codecs lá que você fazia codec de 1 milhão de coisas diferentes. Então, muitas das vezes você tinha um mega codec pack da vida lá que tinha 100 mil codecs e só um funcionava para você. Ou seja, ele tinha um monte de coisa, mas na verdade quase nada era útil, É mais ou menos nessa linha. Alguém mandou? Alguém mandou uma mensagem aqui. Esse é similar ao phishing, só que voltado para SMS de celular. Smurf é a mesma coisa que esse MP Attack.
O sniffer attack, né, é quando você captura os pacotes da rede, né, e tenta fazer uso daqueles pacotes capturados, ou tenta decriptografar, ou de repente tenta obter informação caso ele não esteja criptografado. Snooping, né, é a invasão sem fins lucrativos, né? Só você entra, visualiza e vai embora. Ou seja, você não quer causar dano, você não quer obter vantagem, nada disso. É só por curiosidade. Engenharia social, na minha opinião... Opa, alguém quer comentar alguma coisa? Ah. Não, só uma pergunta sobre sniffing. Ela é caracterizada só pela captura de pacotes ou ela pode ser caracterizada também por varredura de portas, por exemplo? Não, é mais captura de porta. É a captura de pacote. A varredura de porta é o que a gente chama de port scanning, né? O sniffer é o farejador. Sniffer é farejar, né? É você ficar ali futucando as coisas que estão trafegando para tentar encontrar alguma coisa que você faça uso. Só falar um negócio aqui que no Kali Linux existe uma ferramenta para você fazer esse sniffer ataque aí de rede Wi-Fi, por exemplo. Ah, sem dúvida. Tem vários aplicativos que são interessantes para isso. Na verdade, assim, no geral, qualquer sistema operacional, uma vez que você conecta, você consegue ligar o sniffer para saber o pacote que você está recebendo na rede, né? A maioria tem essas funcionalidades. Inclusive o Windows dá para fazer isso? Dá, dá. Eu só não sei exatamente qual é o aplicativo que o Windows funciona, assim, o aplicativo nativo para ele fazer isso. Mas eu lembro que eu já... Não tem nativo não, mas dá para usar o Wireshark. Tá aí, ó. Engenharia social, na minha opinião, mais perigoso, né? Que muitas das vezes é o que mais gera resultados, porque afinal de contas é uma forma mais, digamos assim, mais das mais antigas de se obter um tipo de vantagem e até hoje é bastante funcional, né? As pessoas tendem a ficar... Tá. Não, é porque eu tô correndo aqui, porque o Zoom é 40 minutos de conferência. Então, eu tô cronometrando aqui para não fugir, mas eu acho que a gente já estourou e o Zoom tá deixando. Vamos lá, vamos seguir. Então, engenharia social basicamente é isso, né? Você manipula pessoas, né, informações para poder obter vantagem. Spam, super conhecido, né? Quando você envia de forma não permitida, né, e até inconveniente, vários e-mails com propagandas, enfim, sobre várias coisas diferentes para um destinatário, sem necessariamente ele estar interessado em receber aquilo. Spoof, mascara informação para evitar rastreamento. Spyware são aplicativos que são instalados com o objetivo de observar o seu invadido, né? Ou seja, catando log, de repente fazendo uso de keylogs, né? Para saber o que o cara está digitando, ou de repente tendo acesso a algum tipo de recurso da máquina do cara para, enfim. Mas no geral são aplicativos para você conseguir verificar o que o cara tem na máquina dele, né? Esse TCP/SYN, TCP/EC ataque é aquele o TCP é um protocolo que é o que a gente tem o famoso handshake de 3 vias, né? Ele manda um SYN, aí tem um EC, depois ele estabelece a conexão. Então, o SYN e o EC, né? O cara manda o TCP/SYN, o cara responde o EC, ele vai e manda outro TCP/SYN. Então, na verdade, ele inunda com TCP/SYN, entendeu? Com várias requisições de conexão. TCP Sequence Number Attack, na verdade, o que acontece? Os pacotes eles são numerados, né? Então, você, na verdade, é uma tentativa de prever qual é a sequência numérica que vai utilizar para identificar os pacotes. Se você consegue fazer isso, você consegue imputar na transmissão um pacote falso.
Porque você vai saber, se você conseguir descobrir como que está sendo a geração da identificação dos pacotes e você conseguir replicar isso, você consegue mandar pacotes falsificados que vão ser aceitos pelo servidor uma vez que ele está respeitando a numeração, né? E aí você faz uso disso para, de repente, embutir alguma coisa. Roubo de sessão TCP, né? Você tem duas conexões e aí você já estabeleceu a sessão e aí você consegue interferir nessa conexão e ser um interceptador aí dessa sessão. Mesmo conceito que a gente falou lá atrás, né, de roubo de sessão, né, mais ou menos a mesma coisa. Tá. Eu estou vendo aqui a discussão de vocês aqui no grupo. Esse teardrop é uma forma de ataque de negação de serviço, né, ou seja, oferece IPs inválidos para criar fragmentos e sobrecarregar os computadores dos vitimados. Computadores mais antigos travavam com isso, né? Você pode até prover, assim, falsificar ou alterar uma configuração no servidor DNS para prover esse conjunto de IPs inválidos e criar esse tipo de sobrecarga. Ou Trojan, né? Também super conhecido, né? O Trojan Horse, né? O cavalo de Troia. Você também não percebe, ou de repente muitas vezes você baixa sem saber e esconde funcionalidades maliciosas, às vezes um backdoor, às vezes um spyware, alguma coisa do tipo. Vírus, né, que a gente está inclusive vivendo isso agora, né, uma coisa que pode disseminar, infectar outros computadores, que eles são códigos que eles aumentam o seu poder de ataque uma vez que ele duplica o código e consegue enviar para mais de uma pessoa aqueles mesmos códigos, né? Então isso aí acaba aumentando o poder de ataque do próprio vírus. Então ele consegue se disseminar mais rápido, né? White Hat também é um termo que chamam hackers éticos, né? São os caras que são do bem. O Worm, ele é muito similar ao vírus, isso aí vocês precisam ter um cuidado. A diferença do Worm para o vírus é que o Worm não precisa de um hospedeiro para ser duplicado. O vírus, ele precisa, se você não estiver executando o programa hospedeiro que o vírus está, o vírus não se replica, ele não se espalha. O Worm não, o Worm ele não precisa. Ele entra na sua máquina e simplesmente se executa sem necessariamente ter um hospedeiro, né? Então, digamos que o Worm muitas vezes ele é mais perigoso do que o vírus. Né? Então, em geral, você tem vários recursos, né? A gente procura sempre estar com o sistema operacional atualizado para evitar o máximo de brechas, enfim, ou de falhas de segurança, mas o firewall continua sendo um protetor mais potente que a gente tem. Porque no firewall você consegue criar políticas de segurança, você consegue filtrar por protocolo, bloquear por porta, bloquear por volume, por emissário, por destinatário, enfim. Tem um cacetal de recursos que você pode implementar no firewall para poder te proteger, né, dessas coisas. Então, assim, caso da proteção é um assunto muito importante, né? Assim, é importante vocês estudarem os tipos de ataque que podem ser sofridos para a gente saber que tipo de resposta, que tipo de proteção a gente pode prover, né? Então, por isso que é bem importante a gente estar antenado nisso aí. Então, firewall é um dos requisitos mais básicos, porém um dos mais eficazes ainda, né? Mas é aquela história, né? Só o firewall também não vai dar conta de tudo. É importante a gente estar atento aí a outros recursos de segurança que a gente pode fazer uso para a gente poder garantir que o nosso firewall também não seja sobrecarregado e fique sozinho responsável pela defesa, né? Tem várias outras coisas que você pode tomar cuidado, né? Inclusive, engraçado, né? Falar isso. Mas uma das defesas mais estúpidas, digamos assim, e mais eficazes muitas das vezes, é assim, você tem um conjunto de serviços, por exemplo, você trabalha numa empresa, e aí a sua empresa só trabalha de segunda a sexta. Então, você se desligar os seus servidores finais de semana, que prejuízo que você tem? Né? Aparentemente não teria nenhum, porque a empresa não está funcionando.
E é uma ótima forma de defesa, porque servidor desligado não causa problema, né? Não tem falha de segurança. Ele está desligado, né? Pior do que você deixar rodando no final de semana com várias pessoas sem monitoração, porque as pessoas não vão estar trabalhando no final de semana, e uma vez que está sem monitoração e funcionando 24 horas, as pessoas vão poder fazer uso, né? Claro que nem todos os casos se aplicam. Tem empresas que são 24/7, né? Trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas estou falando assim, existem proteções super simples que às vezes a gente fica querendo inventar coisas muito complexas, mas está na mão aí troços muito mais triviais que podem resolver aí a nossa vida, né? Ô, professor, Pode falar. Guilherme, você passou 2 livros lá no portal Sim. e eu estava dando uma olhada nos livros lá e não tem nada de, tipo assim, você dar uma resposta a esses tipos de ataque. Ele falava mais em questão dos ataques em si, mas a resposta não falava muita coisa, não. Assim, no geral, você tem, assim, você não tem uma resposta específica assim para cada tipo de ataque, né? Porque vai também dos recursos que você tem, né? De como esse ataque está se desenhando. Muitas das vezes o ataque ele não é de uma forma única. Às vezes as pessoas usam mais de um tipo, mais uma característica de ataque para poder cercar o máximo possível. Quando a gente cai nessa questão da proteção, né? E aí fala que muitas das vezes a resposta vem de um firewall bem configurado, vem de cuidados com releases, sistemas operacionais, enxus de segurança que normalmente os fornecedores disponibilizam. É importante estar ligado nisso porque eles se antecipam, né? Então, se você tem um conjunto de ferramentas na sua empresa, fique ligado no que está sendo dito, né? Ou seja, o que está saindo de novo aí de falha de segurança que está sendo corrigida, de repente algum patch aí que resolve um determinado caso. E aquela história, né? Ou seja, quando você trabalha com segurança, você tem que pensar em todas as possibilidades. Ou seja, se você está com um problema de um ataque de negação de serviço, o cara te inunda, o que você precisa fazer? Ou filtra o pacote, ou aumenta a sua banda, ou de repente, né, aumentar a banda fica uma coisa meio que exponencial, né? Uma solução meio que tapa buraco. Mas, assim, tem vários tipos de ataque que podem prover seguranças diferentes. No final, você acaba sempre caindo numa boa configuração de firewall, que é uma das coisas que é mais eficiente, mais eficaz. Uma coisa que estava lá era a questão de política de segurança numa empresa. Então, assim, cada empresa iria ter uma política de segurança. Inclusive, uma delas estava falando em liberar informações do site para o público, assim, mostrando a eficiência da proteção que tem um servidor web, por exemplo. Sim, sim. Não, sem dúvida. Então, isso é um conjunto. Como eu falei com você, muitas das vezes, ó, você vê, eu trabalho numa empresa que você, por exemplo, não pode usar pendrive. Você fala assim, nossa, que troço retrógrado. É, retrógrado, mas de certa forma também é uma política de proteção. A grande questão é que quando você cria uma política de proteção, uma política de segurança para sua empresa, você tem que ponderar o que é positivo para a segurança e o que pode prejudicar a execução do trabalho, né? Como eu falei para você, se você desliga as máquinas, você não tem problema de ataque, não tem problema de invasão, não tem problema de nada. Mas se você desligar, ninguém usa. E aí, se ninguém usa, não está sendo funcional. Então, assim, equilibrar essa balança é uma balança muito difícil de ser equilibrada, né? Isso aí você tem que... É muita negociação, é muita conversa, é muito conhecimento da própria empresa para você justamente saber, assim, quais pontos que podem ser negociados ali dentro. Tem certas políticas que como você falou, política de acesso, política de uso do meio. Não pode dispositivo particular, porque se você usar um dispositivo particular, ele vai estar fora do padrão da empresa. Ou não, vou liberar, mas aí se você libera dispositivo particular, você tem que ter uma rede que esteja preparada para receber alguma carga, sei lá, um computador que está infectado, de repente ele vai se espalhar ali na sua rede, você tem que estar com a rede preparada para isso. Então, assim, tem uma série de conjuntos que você tem que ponderar e pesar aí no seu esquema de proteção, entendeu? Entendi. Então, no geral, galera, sobre a parte de segurança,
pela parte de segurança, eu vou encerrar esse slide aqui, eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque tô gravando essa apresentação nossa, e essa apresentação gravada eu vou disponibilizar lá no portal para as pessoas que não conseguiram conectar, ok? Então, já estou finalizando aqui. A gente finalizou, então, a parte dos tipos de ataque, e eu vou passar depois, agora, rapidamente, aí para a parte do assunto seguinte. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento.